Êxodo 32. Êxodo no capítulo 32. Na semana passada, nós vimos sobre as vestes sacerdotais. Aliás, na semana passada especificamente, nós vimos as ofertas, né? Nós vimos as vestes, depois vimos as ofertas. Nós demos um pequeno pulo no capítulo 30, porque já olhamos algumas coisas enquanto observávamos as coisas de trás. E também no 31, nós já vimos sobre quem fez essas coisas e acerca do sábado também. Portanto, nós vamos para o capítulo 32, onde se inicia aqui uma boa e velha narrativa. Então, é claro que nós podemos dividir a escritura em algumas formas de escrita. Por exemplo, quando a gente olha lá para o decálogo, né, para as leis, nós vemos que são, como o próprio nome diz, leis. Então nós vemos vocês devem fazer isso ou não devem fazer aquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, para as cartas de Paulo, normalmente nós vemos também algumas ordens do que se fazer. Nós vemos epístolas, cartas. Quando nós olhamos para os evangelhos, também o próprio nome diz, o evangelho, que diz sobre a vida de alguém, especificamente de Cristo. Nós também vemos profecias no meio dos profetas, embora vez ou outra nós vejamos a própria narrativa, que toma conta da maior parte da escritura e que traz algumas dificuldades para nós. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o que Tiago fala, ele diz: olha, vocês não podem fazer diferenciação entre o irmão e o outro. Tá fácil, né? Simples. Não de se fazer, mas de entender o que deve ser feito. Agora, quando nós olhamos para uma narrativa, a gente tem que entender a história e ainda medir se isso estava certo ou se isso estava errado. Então traz aí alguma dificuldade para nós. Porque imagine só que nós encontramos algumas narrativas e a gente pode ficar com uma pulguinha atrás da orelha. A gente vê Davi, a gente já viu essa situação, ele tomando dos pães que ele não poderia comer, somente sacerdotes, e a gente fica e agora? Será que ele podia comer ou não? A gente encontra lá na frente Jesus dizendo que ele podia, como uma exceção. Mas nós vamos encontrar também Saul, por outro lado, fazendo sacrifício, que não era ofício de um rei, era ofício do sacerdote. E a gente vai entender que ele estava errado. Então a narrativa traz isso pra gente. Ué, mas será que ele estava certo? Será que ele estava errado? Alguns exemplos são mais fáceis, outros são mais difíceis. E a gente então entra num período aqui de bastante narrativa dentro do Êxodo. Anteriormente, nós estávamos apenas vendo as ordens que Deus ordenava ao seu povo, mas agora a gente vai entrar na narrativa. E que costuma ser uma leitura, eu arriscaria dizer, um pouco mais prazerosa, mais tranquila. Porque você quer saber o que aconteceu, não é? Um fenômeno interessante do nosso grande e belo Brasil são o quê? As novelas. Por que será que o povo gosta tanto da novela? Porque quer saber o que aconteceu. Ainda é um pouco diferente disso. A gente tem agora as séries, né? Então tá na moda assistir bastante série. E aí, por que a série prende as pessoas? Tem até um novo nome a partir das séries, que é o tal do maratonar, né? Então o camarada pega lá 8 episódios e assiste os 8 direto, 8 horas assistindo o tal do negócio. Por quê? Porque ele quer saber o que acontece lá no final. Bom seria se a gente olhasse para a escritura assim também, né? Olha, tem uma narrativa aqui. Moisés começou a fazer isso. Eu quero saber o que aconteceu lá no final. Normalmente isso nos prende porque é uma história contínua. Então, agora, o Senhor, Deus vai começar tendo passado essa ordem para Moisés, dizer para que ele vá e leve essas ordens ao povo. Antes de mais nada, vamos ler apenas do verso 1 ao 3. Para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou lendo e a gente vai vendo o que nós encontramos nos versículos, certo? Então, vamos lá, Êxodo 32, vamos ler apenas do verso 1 ao verso de número 3. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres,
vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então o que a gente vê é que enquanto Moisés e Josué estavam lá, diante do próprio Deus, reunidos com ele, recebendo todas as ordens, toda a lei que deveria ser ensinada para o povo, o episódio mostra que o restante, esse povo que deveria receber a lei, estava numa situação completamente diferente destes dois primeiros. Esse primeiro versículo, então, a gente vai ver uma demonstração bem vívida da mentalidade que continuava nesse povo. Então nós já vimos que o povo saiu do Egito, que eles passaram pelo Mar Vermelho, que eles foram antes perseguidos, passaram pelo Mar Vermelho, que eles receberam comida, eles receberam água, eles receberam as codornizes quando eles pediram carne, mas eles continuam sendo o quê? Idólatras. Eles continuam sem confiar em Deus. E antes de seguir, a gente tem que pensar, quanto o Senhor já fez por nós, né? Quanto que Deus já fez? Às vezes a gente olha lá para trás e fala, olha, eu achei que aquela situação ali eu não ia conseguir sair, não. Eu achei que aquilo outro não tinha como fazer. Ou aquela outra questão não tinha como resolver. Resolveu, né? Solucionou. Estamos aqui bem. E vez ou outra a gente passa de novo por uma questão e fala, será que dessa vez vai resolver? Será que dessa vez a gente vai conseguir? O povo passa por situação parecida, embora o exemplo bíblico ele mostre um grande absurdo. Quando a gente pensa num diálogo, é bem comum a gente, tentando convencer, tentando argumentar ao outro, usar um pensamento assim. Então a gente leva algo ao absurdo para mostrar para a pessoa o absurdo que ela estava pensando ou que ela estava tramando. Então este exemplo que nós vemos aqui é algo até parecido. Então eles se dirigem para Arão, eles querem deuses. Mas não qualquer Deus. Para eles não estava sendo o suficiente ter um Deus invisível. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. Então é isso que eles pedem para Arão. Né? Esse Deus invisível, esse monoteísmo, ou seja, uma só divindade, não estava sendo o suficiente para eles. Então, a base para a petição deles, a gente encontra aí no verso 1, vejam só. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A base para esse pedido é não saber o que aconteceu com Moisés. Então, essa base, a gente vai ver que é literalmente falta do quê? De fé. Eles precisam ver, eles precisam saber. Quem sabe eles estivessem esperando que Moisés respondesse. Olha, a gente precisa de uma resposta, a gente está esperando este homem há tanto tempo e a gente não sabe onde que ele está. E eu trouxe novamente a definição de fé para vocês, lá de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí nós temos também o texto de Romanos 14, 23, que acredito que vez ou outra nós temos que nos voltar a ele, principalmente a parte final. Diz assim, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Antes de ler a parte final, quero explicar. Paulo está falando sobre a questão de comida sacrificada, se poderia comer ou não. E aí no final ele traz essa frase que nós sempre devemos nos voltar a ela. E tudo que não provém de fé é pecado. Já pensou? Tudo que não provém dessa definição de Hebreus 11, da certeza, da convicção daquilo que a gente não consegue ver, é pecado. Quantos pecados nós cometemos diariamente, né? E além disso, esse povo, eles estavam esperando em quem? Em Moisés, não em Deus. Olha, a gente não consegue ver Moisés, ele subiu lá e não voltou até agora. Então como é que a gente vai continuar? A gente precisa fazer deuses para guiar a gente. De fato, é uma esperança no homem. E isso é extremamente grave. Imagina só se a gente ficar esperando na pessoa. E, gente, cá entre nós, a gente faz isso. De forma maior ou menor. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que a gente vive a semana inteira? De segunda a sábado. Será que a gente não fica esperando o domingo para se alimentar da palavra? E a gente está dependendo de uma pessoa só? Seja o nosso professor de escola dominical, seja do pastor? A gente está fazendo igualzinho esse povo. Olha, o domingo, eu vou esperar o domingo para daí eu poder me alimentar da palavra. Porque daí alguém vai trazer para mim e aí vai estar tudo resolvido. Gente, a gente está fazendo igualzinho
a esse povo. Está confiando em algum Moisés ao invés de confiar em Deus. Veja, Moisés era um servo fiel. Até certo ponto, poderia se confiar nele, mas não acima de Deus. Isso jamais. Nenhum homem merece uma confiança dessa, não é? Então, os versos 2 e 3, a gente vai ver aí a grande confecção, né? Mas antes de entrar no verso 2 e 3, a gente vê um paralelo muito legal com o que a gente viu anteriormente. Lembra quando ia se construir o tabernáculo? Primeiro instante, a gente vê o pessoal trazendo o quê? As ofertas. Agora, quando é para construir um Deus de mentira, a mesma coisa. Então, assim como necessitou de oferta para que Deus estivesse no meio deles, fosse construído o tabernáculo, é necessária oferta também, só que uma oferta para o caminho errado, né? E aí entra a figura daquele Deus que já estava separando e combinando com Moisés, que seria o sumo sacerdote. Quem? Arão. Nós sabemos que Arão já está tudo combinado, a gente já viu sobre como seria feita toda a questão. E olha que coisa, enquanto Deus está lá combinando com Moisés, passando para ele como deveria ser feito, o que Arão está fazendo? Fazendo um bezerro de ouro para o povo adorar. Olha que coisa doida. E o que Deus faz? Ele mesmo assim usa Arão mais à frente, né? Então a resposta de Arão para o pedido do povo é simplesmente de concordar, de falar, não, vamos lá, vamos confeccionar esses deuses aí, e depois desse momento de oferta pecaminosa, a gente vê aí o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Eu não sei vocês, mas normalmente eu imaginava um baita de um bezerro de ouro. Mas é pouco provável, porque não é provável, a gente trabalha na probabilidade de que tivesse tanto ouro assim nas orelhas das pessoas. É possível? É. Mas é bem possível também que essa imagem de um bezerro não fosse também tão requintada. Um baita de um bezerro. Eu não posso nem deixar de comentar, não sei quantos de vocês viram, que deu um problema ultimamente que colocaram aquele touro na frente da Bovespa, né? Vocês acompanharam essa notícia? Não. Eu imaginava mais ou menos uma coisa dessa. Não, pouco provável. É mais provável que seja um negócio mais arcaico, menos bonito, não que aquele fosse tão bonito assim, mas menos bonito e menor, um tanto quanto menor. Mas a questão mesmo não é essa. Não, se o bezerrinho fosse bonito, podia deixar, né? Ou se ele fosse maior, podia até deixar lá. Não. É porque aquilo ali era a forma física, palpável da idolatria daquele povo. Outra coisa que a gente tem que notar, e agora a gente entra no versículo 4, vamos ler e a gente fala dele. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha só, que ousadia, né? Que ousadia. Então, guardem essa informação, a gente vai voltar nela mais tarde. Ele trabalhou o bezerro, ele fez, né? O buril, ou seja, é uma ferramenta para trabalhar com o ouro. E o próprio Arão, então, é quem esculpe, modela o ouro, tornando aquela peça abstrata, né? Numa forma para ser adorada. E isso mostra a semelhança com o que Israel vai fazer um pouco mais à frente também, sob o reinado de Jeroboão. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 12, verso 28. Assim, ó. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. A gente vai ver que mais para frente, essa adoração coordenada por Arão, deu certo, o povo foi castigado. Foi suficiente? Não. Pouco mais lá para frente, Jeroboão faz agora 2 bezerros de ouro e fala, agora vocês não precisam ir para Jerusalém, basta ficar aqui em Samaria. E ainda diz as mesmas palavras, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Que idolatria terrível, né? Então é apresentada essa confissão de fé. Nós sabemos que nós podemos confessar a fé. Você crê em quem? Em Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Né? Nós temos, claro, as confissões de fé maiores, como a de Westminster, que nós acreditamos, que nós damos bastante crédito, mas aqui a gente tem uma de forma bem resumida, que é exatamente isso, de que esses deuses é quem teriam libertado o povo.
Então, esse que acabou de ser produzido por Arão seria o responsável por ter livrado o povo da escravidão. Já pensou? Aquele bezerro, e até contraditório, né? Arão acabou de fazer ele, mas foi ele quem libertou o povo da escravidão do Egito. Nos versos 5 e 6, a gente vai ver que entram mais algumas coisas nessa história. O quê? O altar, a festa e essas ofertas. Versos 5 e 6. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Essa palavra Senhor aqui é o próprio nome de Deus. Lembra quando ele se apresentou lá no começo do Êxodo? Que ele disse que ele era Iavé? Então, é essa mesma palavra aqui, festa ao Senhor, ou festa a Iavé. Verso 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A gente tem que lembrar que a gente já viu, né, nós já vimos Deus mostrando a Moisés como seria o altar, não é? Vamos lembrar que neste momento, Moisés ainda está lá no monte recebendo as ordens de Deus, enquanto o povo está aqui praticando toda essa idolatria. Mas anteriormente, a gente já viu que o altar deveria ser feito com pedras normais, né? Eles não deveriam polir a pedra para que não contaminasse essa pedra para adorar a Deus. Mas Moisés ele ainda não tinha voltado com o modelo que ele recebeu lá no monte. Isso não impede o povo de criar um altar da sua própria cabeça e prestar então o sacrifício para esse bezerro de ouro. E ainda a gente vê aqui que Arão une o verdadeiro Deus com a prática da idolatria. E aqui a gente tem até hoje em dia nós temos até uma palavrinha para definir isso, que é o tal do, claro, difícil, meio estranha, mas é o sincretismo religioso. O que é isso? É quando a gente vai juntando todas as coisas. Então imagina só, olha, tem aquela religião ali que eles costumam usar vela para determinada coisa. Legal, a gente podia colocar isso no nosso meio, né? Uma vela de vez em quando, o ambiente fica até perfumado e traz isso para nós. Um bom exemplo disso talvez seja quando os escravos chegaram ao Brasil e eles tinham a religião deles. E aí, chegando aqui ao Brasil católico, eles começaram a mesclar. Então, quando eles dizem, eu não sei especificamente qual que é qual, mas eles dizem que adoram, por exemplo, a Nossa Senhora, eles estavam se referindo a um outro Deus, a um outro santo específico deles. Mas isso não é apenas entre eles. Nós também fazemos parte do sincretismo religioso. Isso também está entre nós. Quer ver um exemplo legal? Já vocês andam bastante de metrô? Não. Não, né? Mas normalmente no metrô, a gente tá lá andando e tal, e aparece naquela telinha, né? Normalmente na linha 4 tem isso. Aí você olha pra telinha, o que tem lá? Escrito assim, ó, Sagitário. Tal, 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 tal. Olha aí o sincretismo. E aí você já fica assim, ó. Não, vou ler não vou nem ler esse negócio. Vai dar uma lida e depois, quem sabe, até te dá uma balançada, fala, não é que foi isso mesmo? Essa a gente pode entender como sincretismo religioso também. Ou a gente pode olhar para algumas outras questões, coisa do tipo, vamos passar a virada do ano? Tá chegando, né, gente? E aí tem gente que vai dizer, ó, tem que ser de branco. Paz, né? A gente luta há tanto tempo pela paz mundial. Tão simples, pessoal. É só a gente se vestir de branco na virada do ano que resolve a questão, não é? Ou alguns vão dizer ainda, pior ainda, né? A roupa de baixo, determinada cor, vai te trazer dinheiro, determinada cor vai te trazer amor. Gente, são coisas pequenininhas, mas que apontam pra gente sincretismo religioso. Coisa que a gente sabe que não faz parte da verdadeira religião, mas a gente vai deixando entrar, vai deixando fazer parte entre nós, não é? Então, poderia entrar aqui em vários exemplos, mas esse sincretismo religioso que tem aqui, de mistura entre religiões, a verdadeira e a falsa, a gente também acaba por fazer algumas vezes na nossa vida. Infelizmente, a gente tem que estar atento nisso. Então, no dia seguinte, a confecção do bezerrinho de ouro foi executada lá, uma grande festa. O povo se alegrou. E a festa descrita aqui, ela tem muita proximidade com alguns registros antigos que nós temos de culto ao Deus que está sempre ali em paralelo com o Iavé no Antigo Testamento, que é Baal. Então, quando a gente olha para o culto a Baal, a gente vê muita semelhança com o que está acontecendo aqui.
a ideia da festa, do comer e beber. E quando diz ali também, no verso, deixe-me ver, no verso 6, o finalzinho do verso 6. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Quando nós olhamos para o verso, para a palavra original, traduzido como divertir-se, a gente vê um cunho sexual. Então, o que era praticado no culto a Baal, orgias, e era isso que estava acontecendo também entre o povo de Deus. Então vocês imaginem só que daqui a pouco Moisés vai descer do monte. E o que ele encontra é que está acontecendo tudo isso, comendo, bebendo e também orgias acontecendo ali entre o povo. Por quê? Porque eles aprenderam isso do culto a Baal. Então eles estão ali, de fato, misturando todas as coisas. Lembre que Arão disse, olha, agora vai ter festa a Yahvé. E eles estão cultuando ao Deus verdadeiro dessa forma terrível. Vamos ler então do verso 7 ao verso 10. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Não sei se vocês já passaram por isso. Tinha um professor no seminário que sempre dava esse exemplo, eu acho ele muito legal. Quando os que têm filhos ou já tiveram, quando tá lá no meio da noite, você já precisando dormir, porque a criança não queria dormir, tá bebezinho ainda, e ela começa a chorar. E ele sempre dizia isso, e a mulher vai te dar um cutucão e falar, ó, vai pegar lá o seu filho. Não é isso? Vira o seu filho daí, né? E é isso que, coisa parecida, claro, que Deus está fazendo aqui. Olha como ele se refere ao povo de Israel. O teu povo, quando ele fala para Moisés. Como se ele tivesse, de fato, saindo dessa. De forma diferente com o que acontece durante a noite, na hora do sono. Mas ele está, então, como que mostrando a sua vontade de deserdar esse povo. Esse povo é muito ingrato. Ele define como dura cerviz, né? Esse povo aí, ele parece que não aprende de jeito nenhum. É isso que Deus está falando ali para Moisés, o teu povo. Então, claro, Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que aquilo viria a acontecer, né? Nós sabemos que ele já sabia o que estava acontecendo entre o povo, e isso inclusive é permitido por ele. Então, ele alerta a Moisés o que está acontecendo. Isso tudo acontecendo também em tempo real, né? O povo está lá no seu culto de idolatria e Deus alerta a Moisés. E aí no verso 10 a gente vê que o Senhor pede para Moisés sair da presença dele para que agora ele possa destruir o povo. Como, dá licença que agora eu vou resolver essa questão aí. Não, esse povo aí não tá dando mais não. E certamente isso é como uma tentação para Moisés. Porque olha o finalzinho ali do verso 10. E de ti farei uma grande nação. Vamos falar assim, Moisés, a gente já sofreu tanto com esse povão aí, que Moisés sofreu também, né? Já foi muito desacreditado. E ele fala, ó, deixa quieto, vamos tirar esse povo da face da terra, mas eu vou continuar minha promessa com você, eu vou fazer uma grande nação de ti. Então, certamente é como uma tentação a Moisés, né? Isso pode parecer como uma provação, como uma tentação a Moisés de continuar sendo grande e tirar mesmo o povo da jogada. Vamos para o 11 ao 14. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que te tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E o 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então Moisés ele faz um apelo, embora tenha essa tentação, essa provação, ele faz um apelo em prol do povo. E aí ele muda o que foi dito no versículo 7. Então o Senhor fala assim para Moisés, o teu povo. Moisés joga de volta para Deus, o teu povo. É quase uma briga. Não, fica com ele aí, fica com ele para você.
E Moisés, ele apela para o que o Senhor já tinha dito, né? O que ele já falou para os patriarcas. Ele já tinha feito algumas promessas para os patriarcas de fazer também deles uma grande nação. Então, o pensamento seria que Deus haveria tirado o povo do Egito para matar eles. Certamente, aquele povo todo, se fosse destruído pelo Senhor, seria encontrado mais cedo ou mais tarde, né? E aí todos poderiam falar, olha, o Senhor fez isso daí, esse Deus fez isso somente por maldade, somente para matá-lo. E, finalmente, ele apela também para essas promessas aos patriarcas. Mas o 14, ele talvez coloque uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? Porque como que é o nosso arrependimento? Eu vou fazer uma coisa, mas daí eu mudo de ideia, eu me arrependo, é essa palavra mesmo, e eu vou fazer uma outra coisa. Mas quando a gente encontra isso como um sentimento divino do próprio Deus, soa estranho, não é? Como assim Deus se arrepender? Porque nós entendemos que o arrependimento carrega em si mesmo uma mudança de ideia. Mas a gente sabe que em Deus não existe mudança, né? Não há mudança no Pai das luzes, como diz lá em Tiago. E aí a gente vai definir isso como se já não fosse suficiente o sincretismo que a gente já viu hoje. Tem uma outra palavra meio estranha, que é o antropopatismo. Antes, a Bíblia não está cheia de antropomorfismo? O que é o antropomorfismo? É mostrar Deus como uma figura mais palpável. Então, por exemplo, como se ele estivesse guardando os de Israel debaixo de suas asas, assim como a galinha guarda os pintinhos. Quer dizer, então, que Deus é uma galinha? Não, não quer dizer isso. Ou, em vários salmos, o Senhor cobrindo seu povo com a sua asa. Deus teria asa? Então, certamente que não. É apenas uma forma de mostrar o cuidado do povo, exemplificando com um exemplo prático, palpável. Já esse antropopatismo é a forma de mostrar o sentimento de Deus por meio de um sentimento humano. A gente tem que lembrar que quem escreveu isso foi um homem, inspirado por Deus, sim, mas ele está falando de homem para homem. Então ele precisa definir como que é essa ideia dinâmica de Deus de mudar algumas coisas por um sentimento humano. E é por isso que Moisés usa o arrependimento. Mas claro, nós sabemos, nós precisamos olhar. Lembra quando eu falei da narrativa? Nós precisamos encontrar no resto da Bíblia se Deus pode mudar. E a gente entende que não. Uma característica de Deus é de não mudar. Então, o arrependimento humano não pode ser completamente descrito como esse arrependimento divino. O que nós devemos entender é que, aliás, não entender é que teria uma mudança de pensamento em Deus ou algum remorso, né? Normalmente, o arrependimento é trazido por algum remorso. Mas apenas que Deus optou, prestem atenção, que Deus optou por um curso de ação possível. Como assim? Lembra que Deus faz promessas e faz uma aliança com o povo? Lembrem-se que toda aliança ela tem a promessa boa e também o castigo, que é o ruim. Se vocês fizerem isso, vocês receberão a promessa. Está implícito. Se não fizer, vocês não receberão ou serão castigados. Então Deus está como que caminhando entre essas duas possibilidades. Por quê? Porque o povo traiu a aliança. Ele poderia muito bem destruir todo esse povo. Então ele está caminhando entre essas duas possibilidades. Devemos lembrar também do princípio da oração. Nós oramos e pedimos o que para Deus? Claro, nós pedimos para que seja feita a vontade dele, mas nós colocamos a nossa diante dele também, não é? Então é exatamente isso que Moisés está fazendo. Olha, Senhor, lembra dessas coisas. Coloca isso na balança, como se ele pudesse, claro, mudar a decisão de Deus, embora ele não possa. Mas então essa questão de arrependimento do Senhor, nós temos que tomar cuidado de que esse arrependimento não é como arrependimento humano. Ele não traz uma mudança na própria essência de Deus, nem traz um remorso. Deus não sofre de remorso, mas é o Senhor escolhendo o curso de ação por meio das possibilidades anteriores. Tudo bem? Ficou claro ou ficou mais confuso? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tudo certo? Sou meio assim. O que é importante a gente entender? O Senhor, ele não tem remorso e ele não tem mudança nele. Ele não muda a sua própria essência, mas ele caminha de acordo, de forma dinâmica aquilo que acontece. Claro, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, é ele quem permite.
Veja, é ele quem permite que Moisés diga aquelas coisas para ele. Né? A gente tem que lembrar disso. Então a gente tem que entender de que, embora seja de forma dinâmica o que está acontecendo com o povo, é permissão de Deus. E certamente ele permitir que Moisés, aliás, ele dizer palavras para Moisés, permitir que Moisés responda e que a partir disso ele tome essa atitude, não quer dizer que Deus mudou de ideia, mas que ele já ia fazer isso mesmo. Diga, meu irmão. Como Moisés faria. É, uhum. É possível que sim. A gente vai no princípio da oração, né? Porque vez ou outra a gente é até mesmo meio que enganado. No seguinte sentido. Não, foi porque eu orei que mudou. Não, não é bem assim. Eu diria que a oração, na verdade, é mais ou menos assim, como se Deus já tivesse com aquele negócio pronto, e ele fala: ora, pede que eu te dou. Você precisa se derramar diante de mim. Você precisa entender que fui eu quem fiz. Então seria mais ou menos nesse sentido. Eu acredito que seja nesse sentido. Certo? Então a gente vai poder dizer: não, Deus ele ia me matar. Mas daí ele se arrependeu porque eu orei. Não é exatamente isso. Ele estava esperando de fato que eu orasse, né, para entregar aquilo que ele já iria entregar. Porque qual que é a questão aqui e que traz dificuldade da gente entender mesmo? É que é a lida entre alguém completamente inferior e alguém completamente superior. Alguém que sabe de todas as coisas e alguém que necessita desse alguém que sabe de todas as coisas, que é Deus. Então é difícil realmente da gente entender como que o Deus todo soberano, que sabe todas as coisas, que permite aquilo que eu faça ou que eu não faça, ele lida comigo que sou tão necessitado dele, tão finito, né? Diga, seu Ruiz. Que ele ia morrer, né? Eu entendo que seja essa mesma lógica, seu Ruiz, de que o Senhor fala: ó, agora você vai morrer. Mas é que a gente não sabe exatamente como que funciona a mente de Deus, né? A gente sabe o que ele é e o que ele não é. Então a gente sabe que não tem mudança em Deus. E a gente sabe também que o homem não pode mover a mão de Deus. Então, a partir dessas certezas que a gente pode concluir: o Senhor já ia. O homem é completamente dinâmico, o homem muda. Então, o Senhor já sabia o que aconteceria, embora a gente e o rei não. Então fica difícil da gente dizer assim: ah, mas se o rei não pedisse, Deus não daria. Eu acredito que sim. Só que ele já ia pedir e Deus já sabia, entendeu? A gente não sabia, mas o próprio Deus já sabia que ele iria pedir a partir dessa mensagem, né? A partir dessa sabedoria de que ele morreria. Sim, exatamente. Para ele tá tudo patente, né? Tudo vai acontecer, o que não vai pra gente. Então tem toda essa dinâmica humana de mudança, de agora a gente idolatra, agora a gente está diante de Deus, agora eu vou morrer, então preciso me derramar diante do Senhor, enquanto que para o Senhor é tudo patente. Então fica de fato muito difícil e certamente traz essa dificuldade do próprio autor bíblico trazer essa palavra para a gente. Então ele escolhe arrependimento, mas a gente tem que lembrar que Deus não tem remorso, que ele não muda de acordo com a circunstância. Quem muda é o homem, certo? Então, a mudança que ocorre aqui é a mudança do homem. Moisés intercede por eles, mas Deus certamente já tinha a sua decisão completa e trouxe essa possibilidade para que Moisés clamasse, para que ele pedisse pelo povo. Joia? Melhor assim? Então tá bom. É difícil mesmo, é complicado a gente entender. Isso vai aparecer também lá em Reis, mas enfim, vamos prosseguir. Nosso tempo está um pouquinho curto e eu quero falar desse capítulo até o fim com vocês. Então, a gente vai pular apenas para alguns versículos específicos, tá? Vamos então a partir do 15. Aliás, antes de ir para o 15, ficou alguma dúvida, irmãos? Tudo bem? Tá, então vamos. Ficou alguma dúvida? Diga. Isso. Uhum. Misturou tudo, né? Tem até comentaristas que vão dizer que talvez Arão tivesse tentando trazer o povo ao Senhor, mas é muito pouco provável. Muito pouco provável. O mais provável é que ele também tivesse ali contaminado no meio do povo, né? É um absurdo.
Já não foi absurdo o suficiente ele dizer, ó, esse bezerrinho aqui foi quem tirou vocês do Egito. Agora ele fala, vamos comemorar a festa ao Senhor e o que acontece nessa festa, né? Que culto é esse? É como se a gente dissesse aqui, então vamos prestar culto ao Senhor, mas a gente faz como as outras religiões fazem. Não pode ser, né? Pode ser, sim, sim. Legal. Esse é um bom exemplo. Quantas coisas a gente não vê aí sendo feitas em nome de Deus, né? Não, é em nome de Deus. Calma aí, mas o que que ele ensinou? Ele pediu isso de fato? E aí a gente volta para a questão primária, a escritura. Como é que eu sei que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Escritura. Como é que eu sei que não? Bíblia. Não é? Bom exemplo, ótimo exemplo. Tantas coisas, tantos crimes, coisas terríveis são feitas em nome de Deus, né? Ou algum outro nome que seja Alá, né? Ah, como se o Deus, criador de todas as coisas, pedisse esse tipo de atitude de nós que não pede. Bem observado. Bom, eu vou seguir tratando do texto, melhor do que ir de versículo em versículo, e a gente vai, vocês vão acompanhando aí, se precisar a gente lê alguns versículos específicos. Então, do 15 ao 20, a gente vai encontrar agora a ira e a ação de Moisés. Ele vai ficar muito irado, ele vai ficar brabo, porque ele vai ver o que, que aconteceu. Ele volta, desce do monte, carregando as duas tábuas. Então, vocês imaginam que cena, né? O Moisés estava lá diante de Deus, do próprio Senhor. E a gente pode até entender isso, de como por vezes na nossa vida a gente de fato está assim, a gente está diante do Senhor, buscando a Ele, buscando fazer tudo que é certo, mas tem alguém do nosso lado que está igual o povo estava lá embaixo no monte. Não está nem aí, não quer saber, está distante. E isso traz alguma ira para nós também, né? Em especial quanto àqueles que já conhecem ao Senhor. Porque esse povo já conhecia. Eles sabem o que Deus fez para eles. Então ele vai lá com as tábuas. Eu imagino que estivesse com as tábuas debaixo do braço lá, descendo um monte. As tábuas, inclusive, é o único lugar que a gente encontra essa informação. Aí no verso 16. É 16 ou 15? 15. As tábuas escritas de ambos os lados. Isso é apenas uma curiosidade, né? Os dois lados, que normalmente a gente vê imagens escritas só de um lado, né? Claro, fica difícil de desenhar uma coisa com o escrito dos dois lados, mas que elas fossem escritas dos dois lados. Então, a gente vê, inclusive, a imagem disso mesmo, da lei do Senhor, toda a sua ordenança chegando a esse povo idólatra. E certamente essas pedras, elas eram um objeto muito precioso, né? Por si mesmas. O próprio Senhor tinha dado, o próprio Senhor tinha feito, e pela sua mensagem, ou seja, pela sua mensagem como pela sua composição, a forma como foi feita. Mas, daí no verso 17 e 18, a gente vai ver que essa grande festa, ela podia ser ouvida de muito longe. E aí Josué ainda arrisca, né? Ele imagina ser a festa de vitória. Então, sei lá, talvez tenha pensado que aconteceu uma batalha e o povo está comemorando, mas Moisés já corrige. E esse verso 18, o que os comentaristas costumam dizer é que é bem provável que seja como uma poesia do mundo antigo que Moisés cita aqui. Olha só. Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Então ele fala, não, a questão aqui não é que teve batalha, não é que venceram, a questão aqui é uma outra coisa, é algo muito, muito complicado. Então, a partir daqui, a gente vê a grande ira de Moisés, porque agora ele chega a partir do verso 19. Olha só. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, ele joga as pedras no chão, elas se quebram, é claro, né? São perdidas. Quebra ao pé do monte, pega o bezerro, olha como o homem ficou brabo. A gente vai ver as coisas, as atitudes que ele tomou, né? Ele tacou as pedras no pé do monte, quebrou. Ele queimou o bezerro e fez dele pó. E aí esse pó aqui que a gente vê faz com que alguns comentem que é bem possível também que a confecção do bezerro de ouro tenha sido muito parecida com as outras coisas do tabernáculo. Lembra que era utilizada madeira e depois revestida com ouro? Então, como se chegou ao pó, alguns dizem que é possível que tivesse madeira ali dentro daquele ouro. É interessante que eles não tinham recebido essa ordem ainda. Mas certamente, se de fato foi assim, eles iam ver, olha, Deus está mandando a gente fazer igual a gente fez o bezerro.
né? Então, certamente isso voltando também à mente dessas pessoas. Mas olha só o que Moisés faz. Ele toma esse pó, coloca na água, mistura e faz todo o povo beber dessa água. O homem estava bravo. Por que será que ele faz isso? Uh, é certamente um reflexo do que a gente encontra lá em Números, capítulo 5. Vocês se lembram dessa? Essa lei é muito estranha para a gente hoje, no século em que estamos, é algo de fato muito diferente. Mas lá em Números 5, do verso 18 ao 22, anotem aí para dar uma lida depois, acontecia o seguinte: se o homem e mulher casados, o homem suspeitava de que a mulher o estivesse traindo. Ele deveria levar essa mulher ao sacerdote, apresentá-la, e aí já começa estranho. Ela soltará a cabeleira dela, então tem que soltar os cabelos, e porá nas mãos a oferta memorativa de manjares. Vai ficar lá segurando. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Lembram-se que o povo estava sob aliança com Deus? Assim como uma esposa está em aliança com o seu marido, só que o povo foi idólatra, ou seja, traiu ao Senhor. E aí, de forma parecida com o que aconteceria lá em Números, Moisés dá essa água amarga ao povo, como um reflexo do que aconteceria lá à frente, mostrando que o povo foi sim infiel ao seu Deus. Então, o que a gente vê nesse exemplo de Números é um exemplo terreno, entre homem e mulher, mas o que a gente vê o exemplo de Moisés fazendo é quanto ao povo dele e o próprio Deus, certo? E aí a gente vai encontrar um negócio que soa até engraçado pra gente. Claro que Arão tá morrendo de medo, porque agora Moisés vai lidar com o próprio Arão, né? Com o irmão dele. E a gente tem que lembrar lá do começo. Lembra por que Arão entrou na história? Vocês lembram? Porque quando Deus chamou a Moisés, ele falou que era pesado de língua, né? Ele não conseguia falar direito. Ele fala: então leva o seu irmão, Arão. E aí, então, lembra, lá no começo, Arão é quem deveria, como que guiar a palavra, né? Ele quem deveria trazer a palavra para Faraó. Mas agora a coisa parece que virou, né? Moisés tomou essa atitude de líder e Arão acabou tomando o caminho errado, fazendo as coisas erradas. E aí o que a gente encontra aqui é Moisés colocando Arão contra a parede, do verso 21 ao 24. Ele pergunta: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E aí a gente vê que Arão estava com muito medo mesmo, porque ele responde assim: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. A gente estava vendo isso, né? De como Adão vai colocar a culpa em quem? Em Eva. E aqui, de forma bem parecida, Arão vai colocar a culpa em quem? No povo. Você sabe que esse povo como que é. Você deixou ele aqui comigo, eles são propensos para o mal. Eles são assim mesmo. E ele vai dizer ainda: pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não foi isso, né? Eles falaram isso? Quem falou isso foi ele quando terminou. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou, de fato disseram isso. E aí olha só o verso 24, gente, parece piada, né? Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e olha só, e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Que ousadia, né? Então ele pegou o ouro ali do pessoal, tacou no fogo, bum, bezerro. Gente, foi assim? Lembra que eu falei para vocês guardarem o verso de número 4? Como é que foi que aconteceu? Como é que saiu esse bezerro aí? Ele mesmo, com todo cuidado, foi lá, modelou. Então ele ainda estava mentindo para tentar esconder o erro dele. Foi só que ele lançou no fogo e saiu um bezerro. Não, não foi não. Agora a gente vai encontrar o verso 25 ao 29, que é pesado o negócio. Mas a gente tem que lembrar que, claro, são tempos diferentes do que a gente vive hoje, certo? Então, a gente poderia dizer aqui,
Então se alguém se desviar do caminho do Senhor, cometer essas heresias, a gente vai fazer igual Moisés fez agora. Mata todo mundo. Não, não é isso. Não é esse o caso. Mas isso vai mostrar também uma lição importante para a gente. Primeiro, a degradação daquele povo, a moral daquele povo já estava contaminada de fato. Gente, vocês viram o que eles fizeram? Moisés foi lá receber a lei do Senhor e eles ficaram fazendo tudo aquilo que ficaram adorando de fato a Baal, né? E o texto define eles como desenfreados. Diante disso, Moisés diz: quem é do Senhor, venha até mim. O que a gente encontra é que é bem possível que a tribo de Levi tenha ficado isolada de todo esse acontecimento, porque eles que vão responder a Moisés. E por quê? É possível também que eles estivessem mais propensos, porque a tribo de Moisés era a tribo de Levi. Então talvez eles tenham ficado mais próximos de Moisés. De qualquer forma, eles não se juntaram a todo aquele acontecimento, mas se ajuntaram quando Moisés chamou eles. E aí ele dá ordem para eles se armarem, né, cingir a espada e matar aos irmãos, ou seja, matar aqueles da mesma nação. Eles deveriam ir e matar aquele povo que tinha cometido, que tinha feito essa prática. Então aqui a Bíblia não diz especificamente quem. Diz para ir de casa em casa, tal e tal, e matar essas pessoas. Mas não diz como que aconteceu. Por quê? Porque mais à frente a gente vai ver que foram 3.000 homens que foram mortos. Não foi o povo todo, certo? Então, a gente encontra aqui essa medida drástica. A gente não sabe especificamente como foi, mas é possível também que tenham sido aqueles pegos na própria prática da idolatria. É uma possibilidade apenas. Mas o que a gente tem certeza é que foram 3.000 homens mortos. E a gente tem que notar que, embora tenha acontecido algo tão terrível assim, o que está sendo evidenciado aqui é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Apenas 3.000 homens foram mortos. Ele poderia ter feito o quê? O que a gente viu lá no começo. Acabado com o povo todo. O povo todinho. E isso traz também uma luz do que a gente aprende quanto à salvação do Senhor, quanto à eleição de Deus. Porque às vezes a gente pode enxergar mais ou menos assim: olha, Deus salvou alguns e ele quis condenar outros. Mas não é isso. Todos estavam condenados, igual a esse povo. E ele deixa alguns livres. É isso. É isso que acontece também aqui. E aí do verso 30 ao 35, Moisés vai interceder diante do pecado do povo e a gente chega a algumas questões bem legais também. De quê? De que a gente não sabe o que aconteceu depois, mas o Senhor promete que vai dar conta. Então o que acontece aqui? Moisés vai de novo zelar em prol do povo. Ele vai tentar conversar com Deus para que ele livre o povo. Mas o Senhor, de certa forma, aceita esse pedido e, de certa forma, não aceita. Ele não recebe aquilo que Moisés pede. Vamos ler o 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Ora, porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: olha só, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Esse livro aqui é o livro, ele está fazendo referência a estar vivo. Né? Isso mais para frente, lá no Novo Testamento, vai tomar um cunho, um sentido mais espiritual do próprio livro da vida, de vida eterna. Mas neste momento ele está se referindo a o que seria a sua própria morte. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricar. Então esse 35, ele não tem a intenção de explicar para a gente o que aconteceu. A gente sabe que nem todo o povo entra na Terra Prometida. O texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 35, que é o nosso texto de hoje, vai dizer assim: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Então a gente sabe que o povo não entra. Então é possível que Deus estivesse se referindo a isso neste último versículo, mas é possível que tenha acontecido também algo que a gente não sabe neste caminho todo, certo?
Ficou alguma dúvida aqui, irmãos? Tudo certo? Tudo bem? Pegaram o texto de hoje, já anotado aí? Diga. A Bíblia não diz isso em momento nenhum para especificar para a gente, mas o mais provável é que não coubesse mesmo. A gente tá acostumado com a minha Bíblia aqui, pelo menos, é tudo pequenininho, tudo bem formatadinho, né? O negócio era na pedra. Então, imagina que tivesse que ser escrito maior. Então, eu acredito que fosse questão de tamanho mesmo. Alguns, 1,35. Alguns vão dizer que seja primeira parte da lei e segunda, no sentido de que o trato com Deus e o trato com as pessoas. Mas a gente não consegue ter certeza disso. É possibilidade, né? Beleza? Mais alguma questão, irmãos? Tudo bem? Então, vamos orar encerrando aqui a nossa aula e aí eu passo a palavra para Fernando. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso e nos ensina por meio da tua palavra. Nos livra, Pai, da idolatria, de adorarmos a nós mesmos, de adorarmos as coisas, o dinheiro, a fama, o poder. Tem misericórdia de nós, Pai, que sejamos de fato mais parecidos com a tribo de Levi, sejamos de fato mais parecidos com Moisés, que estava próximo do Senhor, querendo conhecer melhor da tua lei e dos teus caminhos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, Fernanda.